Vamos a 1 Coríntios, capítulo 3, irmãos. Você tem um celular, um tablet trincado ou quebrado? O meu está quebrado. Meu celular trincou faz 3 semanas. Eu fiquei bem chateado, especialmente porque eu tirava muito sarro do celular da Magali. A Magali trincou completamente 2 celulares numa questão de semanas. E eu ficava brincando com ela, meu celular trincou. Mas sabe, quando a gente compra um celular, você compra um celular esperando que ele nunca vai cair da sua mão ou de uma mesa? É assim que você compra um celular? Não, porque a gente é atrapalhado demais, né? Alguns mais do que outros, né? Tipo eu. Mas o celular vai cair, ele vai tropeçar, ele vai escapulir. O que a gente espera do celular quando ele cai? Que ele continue funcionando, não? Na verdade, a prova de se um celular ou um aparelho, um treco eletrônico é bom, é se ele é a prova das turbulências. É se ele continua funcionando, apesar de nós, usuários dele. Da mesma forma como a gente consegue medir um aparelho eletrônico, se ele consegue ir em frente mesmo com as turbulências, a nossa fé é medida quando ela passa pelo fogo e permanece firme. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, nos versículos 11 ao 15. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. A Bíblia diz o seguinte: porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Toda essa passagem aqui, ela fala sobre o ministério cristão. O que é o ministério cristão? São as coisas que Deus nos deu para fazermos como discípulos. São as áreas da vida onde a gente usa aquilo que Deus nos deu para servir as outras pessoas. Paulo começa explicando aqui que o alicerce do que a gente faz já foi colocado. É o trabalho de Jesus na cruz. Esse é o alicerce. Nenhum de nós pode substituir isso ou fazer algo que troque o que Jesus fez. O fato de Jesus ter vindo, ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ter ascendido aos céus, ter enviado o Espírito dele para nos dar dons e nos capacitar para o ministério, nenhum de nós pode fazer, pode substituir esse trabalho. Esse é o alicerce do ministério cristão. Mas Paulo continua falando aqui sobre o tipo de materiais que nós devemos empregar quando a gente está no ministério cristão. As coisas que Deus nos deu para fazer em cooperação com Ele. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construir a vida cristã. Já outros usam capim ou a palha, materiais que não são em nada valiosos. Ele continua explicando aqui que a maneira como nós construímos vai ser provada no dia de Cristo. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. E do que Paulo está falando aqui? Ele está falando do trabalho cristão. Ele está falando daquelas coisas que Deus nos chama a fazer como discípulos dele. Ele está falando, por exemplo, do nosso relacionamento com Deus. Isso faz parte do ministério cristão. Ele está falando aqui da profundidade do nosso estudo bíblico. Como que a gente constrói o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com Deus por meio do nosso estudo bíblico. Ele está falando aqui sobre a consistência da nossa oração. Ele está falando aqui sobre como que a gente ensina os cristãos novos e os cristãos mais velhos também. Ele está falando sobre o nosso envolvimento com a missão. Como que a gente
Como que a gente faz e com que tipo de esforço a gente se envolve na missão de ir buscar o perdido? Ele está falando sobre o nosso cuidado com os pobres. Tudo isso faz parte do ministério cristão. Paulo está nos chamando a usar materiais preciosos na maneira como a gente constrói. Ouro, prata, pedras preciosas. E não capim ou palha, que se acha em qualquer lugar e que hoje está aqui e amanhã se vai. Paulo está nos chamando a ter uma fé à prova de fogo. Sabe, porque o fogo vai estar presente no nosso futuro. O que nós construímos em nossa vida pessoal e o que nós construímos na igreja vai ser provado pelo fogo. Não é, e se o fogo vier? A gente tem a certeza de que o fogo vai vir. O fogo vai vir em nossas vidas pessoais e o fogo vai vir em nossa comunidade como igreja. A gente precisa construir bem, já esperando o fogo. Construir fé à prova de fogo. Não fique surpreso quando o fogo vier na sua vida. Não fique surpreso quando o fogo vier na nossa comunidade. O fato da gente esperar o fogo muda completamente a perspectiva com a qual a gente constrói, não é verdade? Se a gente constrói esperando o fogo, isso nos ajuda a construir melhor. A gente toma precauções que a gente não tomaria se a gente não estivesse esperando a crise. Eu morei na Nova Zelândia por 4 anos, naquele país que você provavelmente não sabe onde fica, do outro lado do mundo. E lá ele fica bem situado numa divisão de uma placa tectônica. Eles têm terremotos lá frequentemente. E porque eles têm tantos terremotos e eles esperam em algum momento ter um terremoto que vai rachar o país, eles constroem as coisas esperando os terremotos. Na verdade eu lembro, era 1995, eu sentado numa mesa, comendo um sucrilho com leite, quando eu experimentei meu primeiro terremoto na Nova Zelândia. E o terremoto veio, e a cumbuca com leite começou a vibrar, e o leite, eu comecei, eu estou no terremoto, e eu comecei, não tinha ninguém na casa, eu fiquei pálido. E aí depois eu fui falar com todo mundo, puxa, você viu o terremoto? Ah, o tremorzinho de hoje de manhã? Sim, a gente experimentou. Ok. Eles constroem, gastam dinheiro, rios de dinheiro para construir prédios à prova de terremoto, porque vai vir o terremoto. Lá na Flórida, eles esperam furacões, no Caribe. E onde se tem dinheiro lá, se constroem as coisas à prova de furacões. Porque não é, e se vier um furacão? Vai vir um furacão. Todo ano vem um furacão, alguns piores do que outros, mas com certeza chegarão os furacões. Na igreja, a gente espera crises. A gente sabe que as crises vão chegar, que os momentos que vão ser testados os corações vão chegar. Satanás vai acender o fósforo aqui na igreja. E ele quer que a coisa pegue fogo. Ele vai ver, ele vai tentar fazer de tudo para pegar fogo. Sabe, o fogo das doenças vai testar a nossa fé. A perda de algum familiar vai instaurar fogo em nossas vidas. O desemprego pode ser a crise para você. A gente com certeza vai ficar decepcionado com alguém dentro da igreja. Seu casamento com certeza vai passar por dificuldades. Você pode esperar. Na verdade, se você é casado, você já sabe disso. Não precisa de mim para falar isso para você, não? Eu estou falando isso só para os solteiros. Solteiros, o casamento de vocês vai passar pela crise. Irmãos queridos, vão abandonar a Deus. Isso é uma certeza. Alguém com quem você vai estudar a Bíblia, ou está estudando a Bíblia, talvez decida não se tornar cristão. Eu não sei qual é o fogo, qual é a crise que vai vir na minha vida, na sua vida ou na nossa comunidade. Mas é uma certeza, as crises virão. O fogo vai tentar espalhar na igreja. E por isso a gente precisa construir o ministério cristão. Nós precisamos construir uma fé à prova de fogo.
Em 1967, houve uma aeroespaçonave chamada Apollo 1, que se incendiou, quando uma faísca aconteceu em um ambiente saturado com oxigênio, por causa de um erro no projeto da Apollo 1. Os 3 astronautas morreram nesse incêndio. É isso que acontece quando a gente não pensa sobre o futuro. Quando a gente constrói e não pensa no fogo que está por vir, a vida das pessoas aposta em risco. A vida espiritual das pessoas sofre se a gente não constrói com prata, com ouro, com pedras preciosas. Eu queria destacar aqui 2 áreas onde nós deveríamos construir nossas vidas e o ministério de nossas vidas com pedras preciosas, com ouro e prata. A primeira delas é o nosso estudo bíblico, o nosso estudo pessoal da Bíblia. E eu estou falando com você, cristão, de 20, 25, 30 anos. Eu não acho que você conhece tudo da Bíblia que você deve conhecer. Eu não acho que você chegou lá. Eu admiro o conhecimento que você já tem. Eu admiro o quanto você já estudou sua Bíblia, mas certamente eu não acho que você chegou lá ainda. E certamente eu estou falando com os cristãos mais novos aqui. Construir nosso estudo bíblico com pedras preciosas. Vamos ler Jeremias capítulo 23, versículo 29. A gente vai ler na NVI. Diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Essa é uma pergunta retórica que Deus está fazendo. Não é a minha palavra como fogo? É como fogo. Deus já sabe a resposta. Ele quer lembrar a mim e a você que Ele tem poder para remover os obstáculos, que Ele tem poder para tirar qualquer coisa que se oponha ao conhecimento de Cristo. Não é a minha palavra como um martelo que despedaça a rocha. É como um martelo. A palavra de Deus pode destruir qualquer área dura de nossos corações. Não importa, eu não sei a vida de cada um de vocês aqui, mas eu sei uma coisa, não importa qual seja a dificuldade que você esteja passando, a palavra de Deus tem poder para ajudá-lo, tem poder para encorajá-lo, tem poder para ajudar você a vencer qualquer obstáculo pelo qual você esteja passando. A palavra é poderosa. E é por isso que a gente deve estudar a Bíblia cuidadosamente. É por isso que a gente deve estudar a Bíblia com ouro, gastando nossas pedras preciosas, construindo com prata, gastando nosso tempo, tendo um plano para conhecer a Bíblia toda, decorando versículos, tendo zelo, como nós tínhamos no começo de nossa caminhada, para abrir a Bíblia a cada dia. Eu sei que alguns acordam aqui cedo pra caramba para ir para o trabalho, mas eu sei também que quando você foi batizado, você acordava mais cedo ainda, porque você estava maravilhado com a palavra de Deus. Não é verdade? Eu quero perguntar, nós continuamos construindo o nosso estudo bíblico com ouro, prata e pedras preciosas. Nós estamos ensinando aos jovens da igreja o preço que custa para conhecer a Bíblia. O nosso exemplo está ensinando isso. Pais, você está com pena de que seu filho acorde às 3 da manhã? Ou você está mais empolgado em que ele faça e pague o preço que for para que ele construa o estudo bíblico dele com pedra, com ouro, com pedras preciosas? Eu quero mostrar um vídeo de um irmão lá na Indonésia, que mostra que a Bíblia tem poder de mudar o coração de qualquer. Vamos construir, irmãos, nosso relacionamento com Deus, nosso estudo bíblico com ouro, prata e pedras preciosas. A segunda área, onde eu queria chamar a gente a gastar tudo o que nós temos na nossa construção, é em nossa amizade uns com os outros. Vamos a Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 7 até o 11.
Eclesiastes 4, do 7 ao 11. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? A gente lê muito os versículos 9 a 11 nos casamentos, não? Inclusive ontem a Rose e o Alex se casaram. Que inspirador, não? Ver a perseverança de uma irmã, de um irmão, há tantos anos, fiéis a Deus, esperando a bênção de Deus vir da maneira certa. Mas a verdade é que esses versículos, o contexto deles não trata de casamento. O contexto desses versículos está falando de nossas amizades, de nossos relacionamentos. Ele fala aqui como é triste o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, nunca satisfeito. A verdade é que é essa mesmo, irmã. Como é triste viver essa vida sem amizades. Como é triste viver essa vida sem ter pessoas com quem compartilhar nossas alegrias, sem ter pessoas com quem compartilhar nossas tristezas. É triste demais. E Deus nos colocou como irmãos dentro do último lugar na terra, onde ainda existe uma esperança de construir amizades verdadeiras. Eu sei que é difícil, porque eu e você estamos aqui na igreja. Mas esse é o lugar onde a gente tem a melhor esperança do mundo de ter essas amizades. E alguns estão desperdiçando isso. Alguns estão dizendo, eu já tentei, me machucaram no passado. Eu sei que machucaram. Eu sei que você machucou alguns também. Mas aí a gente vai desistir disso. Alguns estão perdendo o privilégio de ter seus melhores amigos junto de você, junto de nós. Eu vejo vários de nós aqui passando por dificuldades no casamento. Eu vejo alguns de nós passando dificuldade com os filhos. Eu vejo alguns de nós passando dificuldades na área financeira. Eu vejo alguns lutando contra o pecado da imoralidade sexual. E o mais triste de tudo isso, isso não é a parte mais triste. O fogo vai vir na nossa vida, a gente vai passar pelos desafios. Sabe o que é mais triste? É você estar no meio de um incêndio e você nem ter o número de alguém para ligar, para te ajudar a apagar o incêndio. E alguns aqui estão tentando viver a vida cristã assim. E é triste. É triste que alguns estão passando dia após dia, mês após mês, sem ter amigos verdadeiros. Porque esses amigos existem aqui. Existem, vai ser duro construir essas amizades, mas é possível de construí-la. E eles estão aqui. Há pessoas aqui que querem conhecer você, que querem ser seus amigos verdadeiros. Mas vai precisar existir um dar e toma dos dois lados. Um esforço mútuo para que a gente tenha essas amizades. Isso pode mudar. Se você está se sentindo sozinho, se você é um discípulo e você está se sentindo sozinho, isso pode mudar na sua vida. Se você está nos visitando aqui, então a gente quer convidar você para vir conhecer os melhores amigos que você vai ter na sua vida. A gente acredita que, além de nos ligar a Deus, a Bíblia e os princípios dela nos ajudam a nos ligar aos outros, a outras pessoas. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos dar essas amizades. E a gente quer convidar você para você vir descobrir como fazer isso junto conosco. Isso pode mudar, mas sabe, nós precisamos lidar com as questões de falta de compromisso em nossos corações, de ressentimento. Alguns aqui decidiram parar de confiar, isso é pecado. Você precisa lidar com falta de confiança no seu coração. Você não vai conhecer Jesus Cristo se você não lidar com isso em sua vida. Nós precisamos enfrentar os problemas, não ignorá-los. Alguns problemas não vão embora com o tempo. Alguns vão, os mais simples, mas os mais complicados, eles permanecem até a gente ter a atitude de enfrentar os problemas. Por que a gente deve fazer isso? Porque madeira seca acaba queimando. Se você não for tirar os restos, os troços que vão ficando da vida,
Satanás, quando ele incendiar, vai pegar fogo. A gente precisa lutar em nossas vidas para deixar nossos corações limpos, puros, para que quando vier o fogo não tenha material para queimar. E a gente possa estar firme com Deus e firme uns com os outros. Em 2008, um furacão, um dos mais destrutivos na história dos Estados Unidos, chegou lá. Era chamado Furacão Ike. E deu para ver, depois desse furacão passar, os edifícios e as casas que tinham sido bem construídos. Na verdade, deu para ver o que tinha sido bem construído. Esse é o rastro de destruição que o furacão deixou em uma parte dos Estados Unidos. Por que isso tudo era feito de casas aqui? Por que só essa ficou? Nós precisamos ser como uma casa que vai suportar os furacões destrutivos que vierem em nossa direção. Nesse momento você pode estar se perguntando, por que Deus permite o fogo em nossas vidas? Deus é um Deus de amor. Por que Ele permite as desgraças? Por que Ele não impede as crises de chegarem? Por que Ele não para Satanás antes do fogo ser colocado em nossa vida, em nossa igreja? Vamos ler a última escritura, em 1 Pedro, capítulo 1. É a penúltima. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Eu vou te dar a razão pela qual a Bíblia afirma que o fogo é necessário em nossas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Alegrem-se por isso. Todo mundo lá? 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória, honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado. Por que as dificuldades vêm em nossa vida? Porque a sua fé vale muito para Deus deixar ela passar sem ser provada. Porque Deus quer refinar. Porque apesar de ser preciosa, Deus quer tirar as coisas ruins que restam de nosso coração. Deus quer apresentar você como uma noiva perfeita a Ele, pura, imaculada, brilhante. E por isso sim, vale a pena passar pelo fogo. Vale a pena passar pelos sofrimentos. Isso tem um propósito bom. Isso é para nos ajudar a ser mais como Jesus Cristo. Não deveríamos ficar reclamando quando o fogo vem, mas focalizado no que o fogo vai produzir em nossas vidas, se nós perseverarmos pelo fogo. Glenn Cunningham era um menino e ele nasceu em 1909. Ele trabalhava em uma escola, nessa escola daqui. Seu trabalho era acender o fogo dessa casa todo dia de manhã, com querosene. Ele tinha um irmão de 9 anos. Na verdade, ele tinha 9 anos e o irmão dele tinha 13 anos. E alguém, por engano, tinha trocado o querosene por gasolina, que tem um potencial explosivo muito superior. E quando ele foi acender o fogo explodiu e iniciou-se um incêndio. Seu irmão tentou salvar o Glenn, mas acabou sendo morto pelo incêndio na tentativa. E o Glenn foi para o hospital e ouviu o médico dizendo que ele nunca ia sobreviver. Mas ele era um lutador e ele sobreviveu às sequelas. E aí o médico disse que sua perna teria que ser amputada, senão ele iria morrer. Porque sua pele havia sido queimada, seus dedos dos pés tinham sido quase destruídos no incêndio. Falou que ele nunca mais poderia andar, mas ele lutou para que a perna não fosse amputada e ele lutou para que nada disso acontecesse.
Ele lutou para conseguir andar novamente, ele tentou novos treinamentos, ele passou por fisioterapia, onde se massageava, onde tentava, e ele não parava, apesar das mensagens médicas serem basta, você já é um sobrevivente. Ele queria mais. Ele falou, não, eu não quero crer que isso vai definir o resto da minha vida. E depois de muita experimentação, ele descobriu que correr doía menos do que andar. E ele começou a correr pela escola nas corridas. E ele começou a ganhar as corridas. E depois ele começou a correr pela universidade. E depois ele começou a correr pelo time olímpico dos Estados Unidos. E até o final da vida do Glenn Cunningham, ele tinha estabelecido 34 recordes mundiais como corredor. Esse homem enfrentou os fatos, ele enfrentou o fogo e ele obteve vitória. Sabe o que ele disse mais tarde na vida dele? Ele disse que se não tivesse tido fogo em sua vida, que não haveria os recordes mundiais. Quem de nós aqui já ouviu falar dos irmãos Gracie e de como eles difundiram a modalidade de jiu-jitsu ao redor do mundo, que se tornou possivelmente o jiu-jitsu mais famoso no Brasil e no mundo? Você conhece a história dele? O Hélio tinha 4 irmãos e todos eles eram treinadores de jiu-jitsu. O jiu-jitsu privilegiava força, privilegiava velocidade nos golpes, mas o Hélio nasceu extremamente pequeno e frágil. Seu médico recomendou que ele nem praticasse artes marciais. E por isso ele passou vários anos só assistindo os irmãos dele dando aula. Com o tempo, quase que como por um acidente, o Hélio começou a modificar técnicas existentes do jiu-jitsu para compensar a pequena estatura do corpo dele. E ele teve que fazer isso porque ele queria competir, mas ele não tinha a força ou a velocidade para competir daquele modo com os outros lutadores. E os novos golpes que o Hélio acabou inventando, eles enfatizavam mais o uso de alavancagem, o uso do tempo, em vez da força e da velocidade. De modo que até ele, com seu corpo enfraquecido, conseguia executar esses movimentos. E para provar a eficiência desse novo sistema, o Hélio Gracie chamou quase 20 campeões de artes marciais do Brasil e do mundo para competir com ele. E ele ganhou de todos eles, menos de um. E essa modalidade do jiu-jitsu se expandiu no Brasil, se expandiu ao redor do mundo. Sabe, como um jovem adulto que olhava para os seus irmãos fortes, ágeis, ele certamente podia ter sido engolido pela amargura. Você não concorda comigo? 4 irmãos, eu sou o único que não consegue competir. Mas em vez de se perguntar por quê, por que eu? Ele usou as suas características únicas e ele modificou o esporte. Ele criou novas regras, por meio das quais ele poderia ter sucesso. Agora, me pergunto, você acha que ele teria modificado as regras se ele fosse forte e ágil como os irmãos? Se ele tivesse nascido com as mesmas características? Sabe, irmãos, é isso que o fogo faz conosco. A gente não gosta de passar por ele, mas todos nós precisamos dele. E a pergunta aqui, de qualquer forma, não nos é dada a opção de passar ou não passar. A pergunta aqui é o que nós vamos fazer quando o fogo vier? O que nós vamos fazer hoje para nos preparar para o fogo que vai vir no futuro? Eu quero concluir com uma parábola em Malaquias, capítulo 3. Vamos em Malaquias, capítulo 3, nos versículos 2 até o 4. Malaquias, o último profeta, o último livro do Velho Testamento. Olha uma das últimas mensagens que há nesse livro. É uma mensagem, uma promessa de fogo em nossas vidas. Mas é muito mais do que isso também. Olha aqui no Malaquias 3, versículo 2. No finalzinho do versículo 2, diz assim: porque ele, meu mensageiro, será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador
e purificador de prata. Ele purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Aqui está uma promessa que Deus está dando para aquela geração e para nós, seguidores de Jesus. Ele está prometendo que o dia do Senhor vai chegar em nossas vidas. E o dia do Senhor na Bíblia não é só o dia em que Jesus vai voltar e nos resgatar. Há vários dias do Senhor na Bíblia. Toda vez que Deus vem em julgamento do seu povo, isso é chamado de dia do Senhor na Bíblia. E aqui Deus está prometendo, Deus vai vir julgar vocês. Deus vai vir provar a fé de vocês. E nesse dia vai ser como um lavandeiro. Um homem que refina pedras preciosas. Ele fica na frente de um caldeirão de fogo. Ele pega a pedra preciosa. Ele coloca num recipiente que tem uma haste. E ele coloca a haste no meio do caldeirão. De modo que a pedra preciosa fica bem no centro do fogo. E ele fica atentamente observando a pedra. Porque ele não pode tirar a pedra antes de ela derreter, das impurezas ao redor dela derreterem. Ele precisa esperar as impurezas derreterem. Porque ele quer purificar a pedra. Porque a pedra é muito valiosa para ficar com as impurezas ao redor. Mas ele também não pode sair e fazer outras coisas, porque quando as impurezas derretem, ele precisa imediatamente puxar a pedra do meio do caldeirão de fogo. Porque senão a pedra estraga. E ele tá explicando aqui para nós, eu vou ser como esse refinador. Eu vou colocar você no meio do fogo. Eu vou colocar vocês, igreja, no meio do fogo. Porque as impurezas precisam ir embora. Mas eu também não vou deixar vocês se queimarem. Sabe, Deus nos ama demais para não nos colocar no fogo. Mas Deus também nos ama demais para não nos tirar do fogo no momento adequado. Cabe a nós, irmãos, sabendo que todo esse processo é supervisionado por Deus, que Deus sabe de tudo de difícil que está acontecendo na sua vida e na minha. Cabe a nós fazer a nossa parte. Cabe a nós construir uma fé à prova de fogo. Vamos construir nosso estudo bíblico à prova de fogo. Vamos tomar decisões agora mesmo sobre como nós vamos passar essa semana e como nós vamos passar esse ano em nosso estudo, em nossa devoção a Deus. Vamos tomar decisões sobre nossas amizades. Vamos construir nossas amizades com pedras preciosas. E ter intimidade e ter alegria de compartilhar das tristezas e das alegrias das vidas junto uns com os outros. Amém? Vamos construir uma fé à prova de fogo. Obrigado.